Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Comigo também tá tudo bem. E hoje eu resolvi falar sobre isso aqui, ó. Um assunto sério, um assunto que mexe, um assunto que faz a nossa mente, né? Quem já passou, faz a nossa mente dar uma mexida, mexe com o nosso psicológico, né? Então, assim, hoje eu resolvi falar sobre isso. Bullying na escola. Eu tô com um filho de uma amiga minha passando por isso, no qual me fez lembrar da minha época que eu passei muito bullying, mas eu não sabia nem que era bullying, porque naquela época eu não falava muito sobre isso, não falava sobre bullying, falava sobre perturbação, falava sobre implicância, coleguinha de escola e tudo mais. E, e isso que aconteceu com o filho dela me fez lembrar a minha época. Então eu vou contar aqui um pouquinho da minha época e contar um pouquinho sobre o que está acontecendo com ele, né? Que ele está desanimado, tipo a escola, não quer ficar perto dos amigos, ele acha que todo mundo é inimigo, que todo mundo contra ele. Infelizmente, ele se bloqueou para todo mundo. O meu caso, não. Eu sabia que tinha as pessoas que não gostavam de mim, mas nem por isso eu fiquei indisposta de ir para a escola, eu fiquei sem vontade de ir, né? Eu ia para a escola, eu ia com medo, eu ia com receio, eu ficava pensando o que será que vai acontecer hoje, mas eu ia, porque eu gostava da escola, eu gostava dos professores e eu gostava do grupo que eu vivia, porque não era só eu que passava por essa decepção de amigos, falsos amigos, que eles não eram meus amigos, né? Eram pessoas de outra turma, pessoas mais velhas até, que agiam comigo dessa forma, tentando me atingir de todos os jeitos. Era falando sobre o meu penteado, era falando sobre o meu peso, era falando sobre eu ser quieto demais, eu ser muito obediente. Era tudo implicância. E como eu era nova, eu não tinha muita mentalidade do que estava acontecendo. Eu não entendia por que essa implicância, eu não entendia por que essa perseguição comigo. E eu ficava assim, gente, eu não fiz nada pra ninguém. As pessoas falam assim, eu dou um boi pra entrar numa briga. Eu dava uma boiada pra não entrar. Eu era uma pessoa tão nerd que eu nem sabia brigar, né? Claro que teve momentos que eu tive que me defender, mas enfim, eu nem procurava isso. Eu tentava me afastar o máximo que eu pudesse de confusão. Eu sempre fui uma pessoa muito na minha, muito na paz. E a perseguição era demais. Eram pessoas mais velhas, com mais experiência, com mais entendimento, e ficavam perseguindo uma pessoa de 11 anos, de 12 anos. E eu não entendia. Com o passar dos anos, eu fui percebendo que era implicância porque eu chamava a atenção dos meninos, que os meninos não achavam elas bonitas. Então aquilo foi. Elas foram pegando ranço. Mas eu nem sabia, gente. Eu nem me importava com isso. Eu gostava de brincar de amarelinha, de elástico. Os meninos pra mim naquela época não me faziam, não me chamavam atenção. Então pra mim era indiferente. Mas na visão dessas meninas que eram mais velhas, era como se eu fosse uma afronta pra elas. Então elas começaram a me perseguir. Na quinta série foi uma menina que ficava reclamando, falando do meu cabelo, só porque eu prendi ele em cima, né? Penteado de criança. Eu tinha 10 para 11 anos, né? Se eu não me engano. Então, assim, era penteado de criança, mas pra eles era um absurdo, ficavam rindo daquilo. Minha mãe teve que ir na escola, falar com direção, falar com o responsável, chamar a atenção delas. E quando eu pensei que ia parar, parece que piorou. Parece que quando você leva sua mãe ou seu responsável, parece que isso perturba tanto a cabeça dessas pessoas que elas começam a te perturbar mais ainda. Só que eu não dava confiança, eu nunca fui de dar confiança. E minha mãe não tinha muito tempo de ficar indo direto na escola. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. A gente sabia que aquilo ali que estavam fazendo de trabalho era importante, que era o que dava o nosso alimento de todos os dias, as nossas vestimentas, né? Então a gente tinha consciência que nem sempre nossos pais estariam na escola para resolver qualquer assunto ou participar de algum evento. A gente sabia muito bem disso, a gente entendia muito o lado deles. E quando tivesse tempo de ficar junto com a gente, eles ficariam, mas eles sempre se preocupavam, só que não estava sempre presente. Aí às vezes era a irmã que tinha que ir na escola e tudo mais. E quando eu pensei que tinha ficado tranquilo, o outro bullying que sofri foi a pessoa.
tá lá fora, passou do refeitório, pegou uma maçã, comeu a maçã e teve a capacidade de jogar aquela maçã na minha cara. Eu lembro até hoje, aquela maçã batendo no meu rosto e caindo no meu prato de comida. Poderia ter acertado a minha vista. E assim, eu era tão indefesa, né? Que as pessoas vinham para me proteger. Até os colegas delas, os meninos, falavam: você tá maluca, fulana? Como você pode fazer isso com ela? Que não sei o quê. Então assim, eu não entendia nada. Eu ficava assim, sabe? E aquilo foi me retraindo um pouco mais. Eu era uma pessoa muito espontânea. E de repente eu fui ficando fechada. Eu fui começando a ficar retraída, mais tímida, mais calada. Aquilo mexeu muito com o meu psicológico. Mas eu não desanimei do colégio. Eu queria ir, porque eu sabia que tinha professores bons lá. Tanto é que teve um professor de matemática, o professor Flávio. Não sei se um dia ele vai ver esse vídeo, eu espero que sim. E ele era meu anjo protetor, a gente falava que era o nosso segundo pai, porque ele se preocupava muito com os alunos, né? Que ele sabia que eram alunos de respeito, de família. Então, assim, ele sempre foi muito de dar muitos conselhos. E quando ele via esse tipo de situação, ele vinha e botava peito para falar com essas pessoas. Então, assim, eu sabia que eu não estava sozinha no colégio, que eu tinha um apoio, né? Eu tinha o apoio do diretor, tinha o apoio do professor, dos meus pais quando davam, da minha mãe, né? Então, foram anos, né? Com essa perseguição. Aí elas saíram, graças a Deus, mas teve uma outra perseguição de uma outra menina também, que eu não entendia porquê, mas depois a gente vai entendendo, porque você é mais bonitinha, que não sei o quê. Que eu já vi casos que a própria Jaqueline Petrovich, se eu não me engano esse nome, aquela apresentadora, a loira, ela comentou também que tinha sofrido bullying na escola, que as amiguinhas dela pegaram ela e rasparam o rosto dela na parede para machucar, porque o rosto dela é muito perfeito. Então, assim, tem coisas que incomodam as outras pessoas que a gente não consegue entender, a gente não consegue ter essa visão, porque a gente não tem essa mente, né? Eu não sei como que os pais ficam com essas pessoas que perturbam as outras, porque quando acontece com a gente, é igual um tapa. A pessoa que dá o tapa, ela esquece. A pessoa que recebe, ela não esquece nunca aquele tapa. Então, assim, meus pais percebiam que eu ficava mais acuada, mais quietinha, mais no meu canto. Aí eu fico perguntando, os pais dessas pessoas que perturbam, percebem que os filhos são meio assim, não é delinquentes, mas meio irresponsáveis, que acham que são brutamontes, que são fortes? Os pais não conseguem dar uma segurada neles? Será que não percebem? Ou será que em casa eles agem de uma forma que os pais não conhecem do lado de fora? Que estão fazendo mal para alguém? Porque eu fui ferida. Eu fui ferida fisicamente, porque já levei uma voadora de uma menina. A menina pulou em cima de mim, eu caí, ralei meu joelho, fui para casa com o joelho machucado, no qual essa própria menina me furou com uma seringa e furou mais duas amigas minhas. A gente estava numa rodinha conversando e veio duas meninas com a seringa, furou a gente correu, elas correram atrás da gente, a menina pulou em cima de mim, eu caí, né? Banana. Não tinha a malícia, né? Eu não queria briga, eu não queria confusão. Então, assim, eu passava por situações muito assim, de receber aquilo e ficar calada. Eu falava, mas, sabe, como eu falo, o professor, ele veio para me ajudar muito, porque eu contei essa história para ele e ele ficava assim, na minha aula, elas não vão te perturbar. Eu vou conversar com elas. Elas vão ter que entender que as coisas não são assim. Aí eu fico perguntando, em casa, como que elas eram? Nunca perceberam que elas tinham uma situação assim meio agressiva, achavam certo? Porque elas não eram boas alunas, para falar assim, ela é uma excelente aluna. Elas não eram repetentes até. E faziam isso, sabe? Ferir porque fere a gente. Se a gente não tiver um controle muito emocional forte, a gente se entrega, igual acontece com o filho dessa menina, né? Que ele quer sair do colégio, ele tá achando que todo mundo tá contra ele, né? Porque chamam disso, chamam daquilo, botam apelidos sem anexo. Eu não consigo entender, eu tento assim entender o que se passa na cabeça dessas pessoas que fazem isso, que agem por maldade, que te diminuem, que acabam com você. O que elas sentem quando elas falam isso pra você? Você é um merdinha, você não é um nada,
você é bichinha, você é gorda, seu cabelo é bombril. O que eles ganham falando isso pra alguém? Eles se sentem gloriosos, poderosos, se sentem felizes, porque pra gente é como se fosse um tapa. A cada palavra é um tapa. É machucando o nosso ego. Ainda mais pra gente que tá em formação de crescimento, corpo mudando, tanta coisa acontecendo, e vem pessoas pra acabar com você. É uma porta que te encaminha pra depressão. As pessoas que fazem isso, elas não param pra pensar que te fazem mal, que estão te machucando, que estão te ferindo. Por que fazem isso? Qual a necessidade disso? O que você ganha com isso? Você se sente melhor? Porque você se sentiu pior olhar para aquela pessoa e falou assim, não, eu vou agora subir em cima dela, eu tenho que ser melhor do que ela. É assim que se pensa? É, gente. Assim, por experiência, eu sei que muita coisa mudou na minha vida. Talvez, se eu não tivesse passado por essas coisas, talvez eu teria, tipo, uma outra mentalidade. Mas aconteceu. E me fez amadurecer muito cedo. Entender que as pessoas são más. Que as pessoas agem por maldade. Se elas não estão se sentindo bem, elas vêm lá e te ferem para se sentir melhor. Elas não se aceitam. Elas não aceitam que tem defeitos. E que pessoas podem ter qualidades melhores. Elas não aceitam isso. Então, assim, esse vídeo, na verdade, é para falar sobre isso. Para fazer pensar. Acompanhe seus filhos na escola. Acompanhe o dia a dia dos seus filhos, seja na escola, o dia a dia mesmo. Perceba se ele está mudando, se ele está se calando, se ele está ficando acolhido, recolhido no caso, né? Perceba se alguém está de implicância, se aquele teu filho está junto com um fulano que implica com o outro, se ele também não está implicando, para você dar uma puxada nele, para conversar, fazer entender, porque faz mal, faz muito mal, e eu falo por experiência própria. Então vamos refletir sobre isso, vamos ficar de olho nos nossos filhos e ver se eles estão fazendo bem ou mal para alguém. Esse é o vídeo de hoje. Espero que possa ser refletido, que você faça parte aqui do canal, se inscreva, dê aquele joinha e compartilhe o vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.